Bom dia família dos Códigos do Feijão, como é que vocês estão? Escrevam aí de onde é que me estão a acompanhar. Ontem tivemos aqui uma conversa sobre prioridades. Falámos sobre aquilo que nós dizemos que é importante e sobre aquilo que a nossa agenda, o nosso tempo, dia Fernando, a nossa agenda, o nosso tempo, as nossas escolhas revelam que aquilo que é verdadeiramente importante. Não sei se alguém quer partilhar se fez o exercício ontem, depois de terminar a live, se fez aquele exercício que eu pedi. Bom dia, Fernando. Se fez aquele exercício que eu vos pedi para fazer, para vocês nomearem por grau de importância as prioridades da vossa vida. E se depois foram ver como é que estava a vossa agenda, como é que estava o vosso relatório de atividade do telemóvel e se uma coisa condizia com a outra. Alguém foi fazer isso? Seria importante também para percebermos porque é que às vezes na vida algumas coisas acontecem como acontecem. Muito bem, hoje vamos falar um bocadinho sobre o preço da próxima vida. Da tua, da minha, da nossa próxima vida. E vou começar aqui por uma pergunta para de alguma forma criar. Vamos a isso, Fernando, vamos a isso. E tenhas um dia abençoado no teu trabalho. Olá, Nuno. Antes de começarmos, tu já sabes aquilo que é importante para ti. Bom dia, Nuno. Já sabes aquilo que é importante para ti, porque é que ainda continuamos a viver agarrados àquilo que muitas das vezes nos afasta daquilo que nós sabemos que é importante para nós? Se nós já sabemos aquilo que é importante, porque é que continuamos a viver agarrados àquilo que nos afasta daquilo que é importante? Lembram-se da conversa de ontem? Das prioridades? Uma coisa é falar de boca aquilo que eu digo que é importante, outra coisa é na prática aquilo que é importante para mim. Normalmente vê-se na agenda, normalmente vê-se no sítio onde eu gasto tempo. O nosso coração está onde nós colocamos importância, onde nós colocamos prioridade. E se estás preparado para uma conversa verdadeira que vai fazer cabum, escreve aí nos comentários. Olá, Júlio. Escreve aí nos comentários: eu estou. Bom dia, Júlio. Porque sabermos aquilo que temos que fazer, que queremos fazer, não é exatamente a mesma coisa que mudar, não é? E há pessoas que, e eu ainda ontem perguntei se as pessoas que estavam na live sabiam que havia algumas decisões que era preciso tomar, e as pessoas responderam que sim. E há pessoas que, muitos de nós, sabemos exatamente o que é que precisamos de fazer. Sabemos que precisamos de cuidar mais da saúde, sabemos que precisamos de passar mais tempo com a nossa família, mas não só tempo dedicado, tempo tempestivo, que é estar presente. Não é tempo de relógio, não é, mas eu estou com vocês 20 minutos, 1 hora, mas eu não estou cá. Estou agarrado ao telemóvel, mas eu estou presente. Pois, mas
Presente não é só fisicamente, é também com disponibilidade mental para estar. Muitos de nós sabemos que é a parte financeira que precisa de ser organizada. Alguns de nós sabemos que temos que nos aproximar mais de Deus e também há alguns de nós que sabemos que temos que deixar alguma coisa para trás, um velho hábito, uma relação tóxica, uma desculpa que usamos muitas vezes, algumas frases que vêm com muita facilidade à nossa boca. E alguns de nós sabemos efetivamente que temos que abandonar algumas coisas. E muitas das vezes o problema não é falta de saber isso, de conhecimento. O problema é que muitas vezes, para vivermos aquilo que é importante, temos que largar de alguma forma aquilo que nos é confortável, aquilo que é o velho eu. E é aqui que muita gente às vezes fica presa, porque querem uma vida nova, sem perder nada da vida antiga, sem deixarem nada para trás. Eu vou-vos contar uma história muito engraçada. Vocês sabem como é que se apanha macacos em África? É uma história que é conhecida, mas acho que encaixa aqui que nem uma luva. Para apanhar macacos em África, o que eles fazem é colocar um fruto dentro de uma cabaça. Dentro de uma cabaça com um buraco que caiba lá a mão do macaco, eles colocam um fruto lá dentro. E quando o macaco se aproxima e verifica que está lá dentro um fruto, uma comida fácil, o que é que ele faz? Ele mete lá a mão para agarrar o fruto. E ao agarrar o fruto, a mão fica mais grossa do que quando entrou, certo? O buraco passa só a mão, quando ele agarra o fruto, a mão fica mais grossa. E quando ele fecha a mão, já não consegue tirá-la. E esta abertura que permite que a mão passe quando está aberta, quando está mais fina, não permite que ela saia quando o macaco tem o fruto na mão, quando tem o punho fechado. E vocês sabem, a única coisa que o macaco tinha que fazer para não ser apanhado, para não ficar com a mão presa, ele só tinha que abrir a mão. Ele só tinha que abrir a mão e largar o fruto. Só que o animal é apanhado, continua a ser agarrado, continua a ser apanhado, não porque esteja preso por uma corrente, não porque tenha sido apanhado num laço, com uma corda, onde não consiga sair. Não. Ele fica preso porque não consegue largar. Porque não consegue largar aquilo que tinha na sua mão. Bastava fazer isto e tirar a mão e fugir. Mas ele não consegue largar aquilo que tem na mão. E quantas pessoas que nós conhecemos, não somos nós. São uns primos, uns vizinhos, alguém que nós conhecemos, uns amigos. Quantas pessoas é que vivem exatamente assim? Que querem libertar-se, mas não são capazes de abrir a mão. Não são capazes de abrir a mão para largar o velho eu, para largar o que lá estava dentro antigamente. Pedem uma mudança, mas não querem largar esse velho hábito. Lembram-se quando eu vos falei da tolerância? Que nós toleramos coisas pequeninas. Já ouviram falar de doses homeopáticas? São aquelas doses pequeninas que nos vão dando
de um veneno ou de outra coisa qualquer, até que o organismo se vai habituando e chega a uma altura e já tolera uma dose grande. Pois é, estas pequeninas coisas que nós sabemos, tu e eu, todos nós sabemos que temos que abandonar, mas que muitas das vezes não o fazemos. Saber sabemos, mas não o fazemos. E há muita gente a pedir uma mudança e não quer largar esse tal velho hábito. Pedem paz, mas continuam a alimentar as mágoas, pedem paz, mas continuam a alimentar mágoas, pedem para começar de novo, mas não são capazes de soltar, e muitas das vezes soltar algo que já acabou, já nem sequer é atual, mas não conseguem largar aquela situação porque passaram. Há muitas prisões, como esta do macaco, que não são feitas com portas fechadas, não é? São feitas apenas e só porque nós não queremos largar, não queremos abrir a mão. É uma mão fechada, não queremos largar. E nós ontem falámos das prioridades. Talvez nós todos, que eu falo para mim também, tenhamos percebido que a nossa família precisa mais de nós. Talvez nós possamos ter percebido ontem que a nossa saúde, que está de alguma forma a ser deixada para trás, precisa de nós. Talvez nós tenhamos percebido que Deus só está a receber o resto do tempo que nós temos para lhe dar. Talvez tu e eu possamos perceber que andamos a adiar o nosso propósito. E a pergunta de hoje é: o que é que tu estás a agarrar, não é? Que fruto é que tu estás a agarrar dentro daquela cabaça? O que é que tu estás a agarrar que te impede de viver aquilo que tu queres? Porque não basta, como ontem falámos das prioridades, dizer que a minha prioridade é Deus, depois é a família, depois é a saúde, depois é o trabalho. Não basta dizer que a minha família é a prioridade. Talvez tenhamos que renunciar, por exemplo, se aquilo que te apareceu no relatório do telemóvel foi muito tempo gasto em atividades que não servem para nada, que daqui a 5 anos não te vão dizer nada, que daqui a 3 meses não te dizem nada, talvez tenhas que renunciar a ele durante algum tempo. Não basta dizer que a minha saúde é uma das minhas prioridades e talvez seja preciso renunciar à preguiça, à indisciplina, àquele prazer imediato de comer, se calhar, o que não deves e que tu sabes que não deves. Não basta, quando se trata de Deus, dizer que Ele é uma prioridade. Talvez seja preciso renunciar ao ruído, à pressa, à necessidade que nós temos de controlar tudo, de sermos nós próprios o Deus da nossa vida. Não basta dizer que o meu propósito é uma prioridade, porque é preciso mostrá-lo com atos. Talvez tenhas de renunciar ao medo de falhar, à aprovação, à opinião de outras pessoas, porque tudo aquilo que é uma prioridade para nós, normalmente, exige que haja uma renúncia pelo meio. Exige que deixemos de fazer determinada coisa para nos dedicarmos a essa nova coisa. Porque quando nós dizemos sim a algo, estamos a dizer não a alguma coisa. E eu gosto imenso da imagem do feijão,
porque antes dele romper a terra, a semente está envolvida, está protegida numa casca. E essa casca, durante algum tempo, teve uma função, que foi protegê-lo, guardá-lo, foi permitir-lhe estar em condições de chegar até aqui. Só que, a partir do momento em que ele é colocado na terra, já não pode continuar com essa capa, com essa cobertura. Porque essa cobertura continua a criar essa proteção, mas também a impedir o crescimento. E para que a semente que um dia foi plantada possa crescer, ela tem que romper aquela casca e romper a terra. E há coisas na nossa vida que foram importantes durante um tempo. Há mecanismos que nós usamos para nos defendermos. Há alguns ambientes que em determinada altura da nossa vida foram importantes. Alguns de nós passamos, alguns de nós ainda mantemos ligações a relações que fizeram sentido durante um tempo. Talvez numa altura em que nós pensávamos mais em sobreviver do que em viver. Só que sobreviver não é o mesmo que crescer. E nós temos que ter consciência que aquilo que nos protegeu, que aquilo que nos serviu numa determinada fase, pode estar hoje a tornar-se uma prisão para nós. Está a fazer sentido para vocês? Olá, Sónia. Está a fazer sentido? Digam-me lá, yes, sim and não. Talvez alguns de nós tenham aprendido a não confiar em ninguém porque foram feridos, e isto permite-vos criar a tal capa que vos protege. Só que agora torna-se difícil. Agora torna-se difícil amar. Júlio, escuta esta. Talvez alguns de nós, porque lá atrás fomos feridos, criámos uma capa para nos proteger, para não voltarmos a ser feridos. E isto hoje está-nos a impedir de voltar a amar. Talvez tenhamos aprendido a controlar tudo, a tentar controlar tudo na nossa vida, e um dia tudo ficou fora de controle. E procurar ter controle sobre tudo, em determinada altura da vida, deu-nos alguma segurança. Só que agora, o facto de nós querermos, nós controlarmos tudo, pode estar a impedir que Deus possa atuar na nossa vida. Porque Ele é que controla tudo. E se eu quero fazer o papel dele, eu estou a impedir que Ele possa atuar na minha vida. Talvez numa fase da tua vida de menor autoestima, de menor autoconfiança, talvez tu tenhas aprendido a agradar a todos. Isto apenas e só para não seres rejeitado. Porque isto poderá ter-te ajudado a ser acolhido, a pertencer a esse grupo, a essas pessoas. Só que agora, porque te deixaste transformar, deixaste mudar aquilo que tu eras, já nem tu próprio sabes aquilo que és. Deus não te chamou para viver para sempre dentro de uma casca, daquela casca que ontem te protegeu. Da mesma forma que nós somos, olá Délio, nós somos uma semente Exatamente, Júlio. Hoje já não é fácil se relacionar com alguém. Mas isto, repara, é importante nós criarmos esta consciência.
do porquê que somos assim, do porquê que estamos assim, não somos, estamos assim, porquê que nós estamos assim. Porque algo lá atrás nos fez mal e nós criamos uma casca para nos proteger do mal que nos fizeram. E nós temos que compreender isso e começar a largar esta casca, porque Deus não nos chamou para viver eternamente dentro da casca que nos protegeu ontem. Ele chamou-nos para romper com uma semente que é metida na terra e ao fim de um tempo a casca fica para trás. E dizem vocês, mas a casca era necessária, a casca teve utilidade. Ok, mas teve no passado, não tem, teve. Não é? Significa que ficou para trás. Significa que se eu quiser crescer, se eu quiser romper, vou ter que largar o velho eu. Vou ter que largar as mágoas, vou ter que largar a necessidade de aprovação, vou ter que largar uma série de peso que só me atrasa. E quando nós incluímos aqui um pouco a Bíblia, encontramos um padrão. É que antes de haver a promessa, quase sempre existe uma saída. Vocês lembram-se? Abraão, quando recebeu uma promessa extraordinária de vir a ser pai de uma grande nação, antes de isso acontecer, antes dessa promessa se cumprir, Deus disse-lhe algo, foi: sai da tua terra, da tua parentela, da casa dos teus pais, para um sítio que eu te vou mostrar. Primeiro veio uma orientação, uma instrução. Depois é que apareceu o caminho. Depois, mais tarde, é que apareceu a promessa. E Abraão não poderia receber a promessa se decidisse continuar na terra em que estava. Provavelmente, se isso acontecesse, Deus ia arranjar outro que estivesse disponível. Pedro, que era pescador, teve que largar, deixar as redes para seguir Jesus. E vou-te dar um outro exemplo de como as coisas acontecem ao contrário. Já ouviste falar do jovem rico? Da conversa do jovem rico com Jesus Cristo? Ele queria seguir Jesus, tinha vontade. Ele conhecia a lei, ele dizia que fazia tudo desde criança, cumpria toda a lei. Ele tinha comportamento supostamente adequado à lei. Mas quando Jesus Cristo lhe tocou naquilo que ele não queria largar, ele foi-se embora triste. E a pergunta é: será que Jesus Cristo precisava da fortuna dele? Será que Jesus Cristo lhe disse: dá-me a tua fortuna toda e segue-me? Ou ele disse: vende tudo e dá aos pobres, dá aos outros, sabendo Jesus aquilo que estava verdadeiramente dentro do coração? Porque onde estiver o nosso coração está o nosso tesouro. E há alguns que o seu tesouro, o seu coração está naquilo que já está lá atrás e que já nem sequer devia de fazer parte dele. E o problema, no caso do jovem rico, não era sequer aquilo que ele possuía, ou que ele não possuía, que era provavelmente o Espírito Santo, que era provavelmente a presença de Deus. Não, o problema dele era aquilo que ele já tinha nessa data, que ele provavelmente seria herdeiro, teria uma riqueza que lhe foi deixada, porque era um jovem rico. E naquela altura, um jovem rico normalmente era um herdeiro. E agora vem uma pergunta desconfortável: o que é que manda em ti? O que é que te possui? O que é que
Onde é que está o teu tesouro? O que é que manda em ti? Será a opinião dos outros? Será a necessidade de aprovação? Será a busca louca por dinheiro? Será o querer ser reconhecido? Será uma mágoa de alguma coisa que está lá atrás e que já há muito deveria ter sido largada? Será a busca pelo conforto? Será o orgulho, o medo de começar, a necessidade de sentir que tem razão? Será uma relação que tu vais mantendo e sabes que já não te faz bem e não largas só porque tens medo de ficar sozinho ou sozinha? Será que ainda procuras manter uma versão de ti que já não corresponde ao lugar para onde Deus te está a chamar? Porque quando nós começámos esta live, de certeza que havia pessoas que diziam que queriam crescer, só que não querem largar a necessidade de aprovação de outras pessoas, querem continuar a ser compreendidas por todos. Será que as pessoas querem liderar sobre a sua vida, sobre os seus negócios, mas não querem ser criticadas? Quererão as pessoas prosperar sem mudar velhos hábitos? Quererão ter uma relação mais saudável, menos tóxica, mas não são capazes de perceber que têm feridas abertas e querer curá-las? Alguns querem viver o propósito, mas não querem largar o conforto, querem a promessa, mas não querem o processo. Lembram-se? O processo é sempre o processo, sempre o processo. Muitos querem a novidade, querem algo novo, mas querem continuar como ao macaco a agarrar a fruta, a agarrar o velho, a agarrar o antigo, e não são capazes de largar para que a mão possa sair e eles fugirem e irem à vida deles. Portanto, muitos de nós não queremos largar aquilo que nos acompanhou durante muito tempo e que nos dá algum conforto, porque é algo que já nos acompanha há algum tempo. E aquilo que nós nos habituamos traz-nos algum conforto. Só que a transformação tem um preço. E eu não estou a falar de dinheiro. Falo que para que haja essa transformação, nós temos muitas das vezes que deixar morrer aquilo que já não nos pode governar mais. O próprio Jesus disse que se o grão de trigo caído na terra não morrer, ele fica sozinho, ele próprio. Mas se ele morrer e for colocado na terra, vai produzir muito fruto. Porque a semente não desaparece, ela transforma-se. Aquilo que morre é a antiga forma daquela semente, porque a semente do trigo é pequenina e a seguir dá origem a uma erva, não é? Que terá no seu cimo depois uma semente, produzem muitas sementes de trigo. E aquilo que tem que morrer é apenas e só a forma antiga, aquela formazinha de trigo ou de feijão, que depois dá uma planta com folhas totalmente diferente do que é um feijão.
Mas no fim, quando o fruto aparece, é igual ao feijão. São novamente feijões. Bom dia, Márcia. É isso mesmo, Délio. O cérebro prefere um problema conhecido em vez de algo novo. Mas o Délio diz aqui algo que é importante. É que ele escreve um problema conhecido. Ou seja, nós já sabemos que é um problema. Um problema é um desconforto. É algo que eu já identifiquei. Bom dia, Márcia. É algo que eu já identifiquei como sendo efetivamente um problema, mas como é conhecido, como eu já estou habituado, então prefiro mantê-lo, porque é confortável. Eu com este problema já sei lidar. Quantos de vocês acontece isto que o Délio acabou de dizer? Muitos, não é? E dizia eu que temos que deixar a velha forma, a antiga forma, desaparecer. Para que possa nascer uma nova árvore, tem que terminar a vida da semente enquanto semente. A tua vida tem que terminar enquanto tu eras anteriormente, naquilo que tu eras e que sabes que, como dizia o Délio, que é um problema, enquanto tu não quiseres deixar esses problemas para trás e passar a ter novos problemas, porque a vida é assim, não quiseres avançar, nunca vais sair dali. Vais sempre continuar a ser uma semente, nunca vais produzir frutos. Não vai nascer a nova versão de ti. Por isso é preciso deixarmos para trás. Diz-nos a Márcia que chega uma hora em que o problema conhecido adoece. Pois, mas Márcia, a questão continua a ser é que apesar desse problema que nós intitulamos como problema, que até é conhecido e que nós sabemos que é um problema e não o queremos deixar para trás. Não o queremos deixar para trás. E isso, segundo percebo o que tu estás a dizer, esse problema conhecido vai nos adoecer. Não é? Com a continuação vai nos enfraquecer, vai nos tirar a autoestima, vai nos tirar a autoconfiança, vai nos querer não sair da nossa zona de conforto. Porquê? Porque é aquilo que nós conhecemos e que está quentinho, está-se aqui bem, aqui ninguém me chateia, e eu venho para aqui e perco a minha identidade. Para quê? Para me ajustar a todos os sítios por onde ando. Seja no trabalho, na família, seja na sociedade. Nós vamos nos tolhendo, vamos ficando cada vez mais... Perdemos a nossa identidade para nos ajustarmos e não sermos rejeitados, muitas das vezes, pelo núcleo que já devíamos ter deixado há muito tempo. Às vezes é uma desculpa, é uma identidade que nós construímos que não é a nossa. Foi a dor que deixámos que ela nos transformasse, nos modificasse. Às vezes é por dependência emocional de alguém ou de algum grupo de amigos, por alguma amizade, a célebre necessidade de aprovação. Às vezes é uma forma de pensar. Obrigado, Márcia. Ela diz aqui que a mim adoeceu. Depois do método IP, tomei uma decisão muito importante. Sair, exatamente. Márcia, mesmo isto é identificar que há um problema e sair. Poderão aparecer outros problemas, claro, isso é a vida. Mas não o mesmo, é a mesma situação que nós dizemos assim, não devemos de errar, não devemos de pecar. Mas pecar, todos nós pecamos. Então o que é que nós devemos fazer? É não errar, não pecar na mesma coisa. É não pecar no mesmo pecado. Não errar no mesmo pecado. Porquê? Porque eu ganhei consciência que aquilo era errado. E então eu não vou fazer mais aquilo. Posso fazer outras coisas menos bem feitas, mas aquela
eu já compreendi que não devo fazer. E diz aqui a Márcia que faz sentido aquilo que eu estou a dizer. Ainda bem, Márcia. Deixo-vos aqui também uma reflexão, que a tua próxima vida não precisa apenas de novas decisões. Precisa que façamos um enterrar, uma espécie de um funeral para aquilo que nós vamos querer deixar. Ok? Aquilo que nós vamos querer deixar para trás precisa de ser enterrado e enterrado bem fundo, que é para, quando houver a primeira dificuldade, nós não sermos capazes de voltar àquilo. Deixá-lo lá bem fundo, que é para andarmos para a frente e não voltarmos àquilo que era o nosso antigo eu. E há uma ilusão que prende muita gente, que é aquela ideia de eu consigo avançar sem deixar nada. E aqui a Márcia diz-nos exatamente o contrário, é que quando deixou para trás aquilo que a adoecia, é que ela conseguiu sair. Mas todas as nossas escolhas têm um custo. Quando nós escolhemos uma prioridade, nós temos que abandonar outras, porque aquilo passou a ser prioritário. Quando nós escolhemos disciplina, temos que renunciar ao prazer de fazer aquilo que nos apetece. Quando nós escolhemos ser fiel a alguém, temos que renunciar às outras alternativas. Quando nós queremos construir alguma coisa, temos que de alguma forma renunciar ao nosso conforto, porque estamos em construção. Da mesma forma que na fé, quando nós decidimos seguir a Jesus Cristo, isso, diz-nos a Márcia que no caso dela era um trabalho que ela gostava muito, que amava, gostava muito de fazer, só que apagava completamente a sua identidade. E quando nós queremos seguir a Jesus Cristo, temos que de alguma forma renunciar ao direito de nós continuarmos a ser o centro de tudo, de nós tomarmos as decisões, de nós avançarmos com a força do nosso braço. Porque renunciar, principalmente perante Deus, perante Jesus Cristo, não é só perder, não é só renunciar por renunciar ou perder por perder. É trocar algo inferior, que somos nós, muito inferior, por algo superior. E deixar aquilo que nos mantém pequenos para receber aquilo que Deus tem planeado para nós, que é uma melhor versão de nós próprios. E agora, deixo-te aqui um período de reflexão. Quero que pares por alguns segundos e que não olhes para mais ninguém. Que não penses na tua mulher, no teu marido, nos teus filhos, no patrão, no trabalho, nos amigos. Olha apenas para ti. Imagina apenas... Bom dia, Patrícia. Imagina apenas que Deus te mostra, neste exato momento, aquela vida que tu poderias estar a viver daqui a alguns anos. Imagina só, tens um encontro com Deus, estás sentado aí numa cadeira e Ele começa-te a mostrar, a dar-te uma visão do que poderia ser a tua vida daqui a alguns anos. Uma vida com mais paz, com mais presença, tempestividade, lembras-te? Com mais propósito, com mais maturidade. Bom dia, Patrícia. Com mais liberdade. Uma vida onde tu já não és governado pelo medo, nem pela culpa, nem pela opinião dos outros. Agora imagina que Deus te diz:
entre aquilo que tu visualizaste com Deus e o sítio onde estás hoje, existe apenas algo que tu continuas a agarrar, como ao macaco que não quer largar a fruta que está dentro da cabaça e por isso está preso. Que coisa é essa? Que coisa é essa que tu sabes, não respondas aqui, é para ti, tu sabes que efetivamente precisas de largar? Deixa esta pergunta ecoar na tua cabeça. O que é que tu sabes? Bom dia, Filomena. O que é que tu sabes que precisas de largar, mas continuas a negociar? Tu sabes. Ele sabe, porque ele está a falar contigo agora. Bom dia, Filomena. Às vezes pode não ser algo exterior, pode ser uma crença, pode ser uma falta de autoestima, pode ser falta de confiança, autoconfiança, a ideia de que não és capaz sozinha, isto é, sem aquele grupinho de amigos que não te faz bem, que ficarias abandonada. Olá, Cristina. Talvez aquela necessidade de controlar tudo que tu sabes que precisas de abandonar, principalmente às vezes as mulheres têm aquela tendência para em casa quererem fazer tudo e quererem tudo no sítio e não pararem um bocadinho, aquela sensação de controlo que tu achas que necessitas. Talvez seja uma culpa de algo que tu achas que fizeste no passado. Olá, Carmen. Talvez possa ser alguma coisa destas. Mas só tu sabes, tu e Deus, porque tu estás a conversar com Deus. Tu estás sentada nessa cadeira e Ele está-te a perguntar o que é que tu sabes que precisas de largar? O que é que tu continuas a negociar? Talvez seja a pessoa que tu finges a toda a gente ser apenas e só para seres aceite. Lembra-te, eu estou a falar para ti, mas o primeiro a ouvir sou eu. O primeiro a ouvir sou eu. E certeza absoluta que não é aquilo que Deus ainda não te deu que está a atrasar a tua vida. Muitas das vezes, a tua, a minha, é aquilo que nós decidimos ainda não ser tempo de largar. E que muitas vezes já devíamos ter largado há muito tempo atrás. É que nós paramos muito tempo, passamos muito tempo a olhar para aquilo que nos falta. Uma falta de oportunidade, uma falta de dinheiro, uma falta de apoio, de reconhecimento, de uma pessoa para estar ao nosso lado. Mas o problema é que, se calhar, o grande obstáculo talvez não seja aquilo que nos falta. Talvez seja aquilo que nos sobra e que já devia ter sido cortado. Lembram-se daquela live que eu fiz sobre a poda? Que há ramos que têm que ser cortados para que os outros vinguem de forma diferente. Há ramos que estão mal posicionados e que têm que ser cortados para que os outros possam frutificar mais e melhor. Às vezes aquilo que tu tens talvez te sobre, seja medo, seja orgulho. Às vezes sobram distrações quando pegas no telefone e estás horas e que nem deste conta que o tempo passou. Algo que de certeza que sobra a muita gente, que é a necessidade de aprovação. E muitos de nós olhamos para o passado. Muitos de nós olhamos para o que eu fui, para o que me fizeram, para aquilo que está lá atrás e estamos constantemente deprimidos, porque olhar constantemente ao passado gera depressão. E Deus tem
muita coisa para nos dar, mas precisa que nós abdiquemos, precisa que nós retiremos muito daquilo que transportamos durante muitos anos nas costas. Eu vou-te deixar um exercício simples para quando esta live terminar. Pega numa folha, divide em 2 partes. De um lado escreve aquilo que é verdadeiramente prioritário na tua vida. Olá, Ana. Escreve aquilo que é uma prioridade na tua vida. E do outro lado da folha, bom dia. E do outro lado da folha, escreve aquilo que precisas de renunciar para viver essa tua nova prioridade. Não tem que ser nova, mas aquilo que tu entendeste como prioritário. Divides a folha ao meio, crias 2 colunas, numa colocas aquilo que é prioridade para a tua vida e na segunda coluna, de frente para essa, colocas aquilo que tu sabes que precisas de deixar para trás. Se a tua prioridade é a família, o que é que tu tens que largar para poder acompanhar mais a família? Se é a saúde, o que é que tens que começar a fazer para teres uma saúde melhor? O que é que tu tens que largar? O teu sofá, se calhar algumas comidas, se calhar doces, se calhar, não sei. Tu é que sabes aquilo que eventualmente estarás a fazer. Se calhar é arranjar tempo para poder fazer uma atividade física diária. E se for Deus? Se a tua prioridade for Deus, o que é que tens de largar? O que é que tens que abdicar para arranjares tempo e espaço no teu coração para que Ele seja o primeiro? Se aquilo que é para ti uma prioridade for o teu propósito, cumprir o teu propósito, o que é que tu tens que largar? Se quiseres ter mais paz, o que é que tu tens que largar? Não escrevas 10 coisas, 20 coisas. Escreve 1 ou 2 ou 3 no máximo. Porque quando nós começamos a meter muita coisa, depois não fazemos nenhuma. Porque a nossa transformação não começa quando nós identificamos tudo o que não está bem na nossa vida. Começa quando nós identificamos uma pequena coisa e a corrigimos, e depois desta estar corrigida, identificamos uma segunda coisa e a corrigimos, e a seguir identificamos uma terceira coisa e a corrigimos, e ao final de 1 mês, ao final de 6 meses, ao final de 5 anos, já não é uma pequena coisa, é um empilhar de coisas pequenas e que nós estamos a alinhar as nossas prioridades. E vou-vos pedir aqui um compromisso. Não precisam de escrever aqui no chat aquilo que vão renunciar. Esta conversa deve ser entre vocês e Deus. Mas se fez sentido, se hoje tu percebeste que precisas de abrir a mão de alguma coisa, escreve aqui no chat: eu largo o velho para ter o novo. Escreve: eu largo. E isto não significa que largar o velho não te vá trazer dor. Não significa que no dia em que tu largares tudo fica resolvido. Não, significa apenas que hoje começaste o caminho. Que hoje é um novo dia. E sempre que Deus nos dá este novo dia, nós temos a capacidade de fazer dele aquilo que nós quisermos. Não é Deus, somos nós. Somos nós que decidimos que queremos ir para a esquerda, para a direita, em frente. E a cada dia que Ele nos der esta possibilidade, nós podemos estabelecer as nossas prioridades. Isso, Filomena, isso eu quero largar. A cada dia que Deus nos der, nós estabelecemos as nossas novas prioridades. Uma de cada vez, está feita, está resolvida, passo para a próxima.
está feita, está resolvida, passo para a próxima, com alguma dor, com algum desconforto, mas não há crescimento sem isso acontecer. Vocês acham que o feijão, claro que é uma planta, não tem dor, mas será que o processo é confortável, deixar de ser um feijãozinho e transformar-se em raízes, em caule? Será que aquele crescimento não trará alguma dor? Claro que traz, não é? Claro que traz. Talvez nós não precisemos de correr mais depressa do que aquilo que já corremos. Talvez nós precisemos é deixar algum do peso, da carga, que nos tem tornado cada vez mais lentos. Talvez Deus não te esteja a pedir mais força, que tu ajas com mais força. Talvez Ele te esteja a dizer: confia mais em mim. Confia mais em mim. Porque o macaco, quando mete a mão dentro da cabaça e agarra a fruta e mantém a mão fechada, ele está a segurar aquilo que ele conhece, que é uma fruta que ele queria muito comer, e por isso é que não a larga. Só que quando ele faz isso, vai ficar preso e vai ser apanhado. E muitas pessoas deixam passar o seu futuro, vão envelhecendo, o tempo vai passando, e não é porque Deus não lhes tenha dado aquilo que eles querem. É porque muitas das vezes nunca conseguiram abrir mão daquela fruta que eles conheciam. Abrir mão e sair dali. Não. Eu sei que isto é uma fruta e eu não vou sair daqui enquanto não tirar a fruta. O problema é que não saem dali. O problema é, como dizia há pouco a Márcia, o problema é que nós conhecemos o problema. Nós conhecemos o problema antigo, que é confortável, que já sabemos viver com ele, e não estamos dispostos a avançar. Família dos Códigos do Feijão. Bora romper? Escrevam aí, bora romper. Escrevam aí se fez sentido esta nossa conversa, para descer um bocadinho mais a consciência de que temos que largar o velho para que o novo possa tomar o seu lugar. Obrigado, Márcia. Se quiserem, bora romper, Márcia, isso mesmo. Bora romper. Se fez sentido para vocês, se vocês conhecem alguém que possa estar também num ponto em que não consegue avançar, muitas das vezes porque está agarrado àquilo que não quer deixar, àquele conforto que não é bom, que as pessoas sabem que não é bom, mas que não têm força para largar o velho para poder receber o novo. Partilhem depois a publicação, que ela vai ficar disponível no canal. E aproveito também para vos convidar para dia 29 de agosto, ainda falta um mês, 29 de agosto, isso mesmo, Márcia, Deus dá-nos o chão quando nós tomamos a decisão, é isso mesmo. E outra frase muito interessante que eu ouço também muitas vezes é que quando a obra é dele, ele paga a conta. Quando nós estamos a fazer aquilo que ele quer, ele paga a conta. Portanto, é preciso às vezes deixarmos o velho, percebermos onde é que está o nosso coração, porque onde estiver o nosso coração está o nosso tesouro. E é importante que, em primeiro lugar, esteja Deus e as coisas do reino. E depois disso, todas as outras coisas nos são acrescentadas. Agora pensem que até racionalmente, com a nossa inteligência, nós compreendemos que se Deus
Se nós entregarmos o nosso bem maior, que é o nosso coração, a Deus, Ele entrega-nos todas as outras coisas. Agora imaginem quando nós não entregamos o nosso coração a Deus como primícia, como primeiro. O que é que acontece às outras coisas? É só fazer o reverso, não é? As outras coisas também não vêm. Porque a palavra é, se eu entregar a Deus a primícia, Ele entrega-me as outras coisas. Se eu não faço a minha parte, como é que vou receber as outras coisas? Até posso receber algumas pela força do meu braço. Só que normalmente trazem algum problema associado a elas. Não é com paz, não é com tranquilidade, não é com uma família abençoada, não é com as dádivas que são dele. Ok? Minha gente, dizia eu que no dia 29 de agosto, preparem aí o vosso dia para estarem comigo. Na plataforma 2, em Rio de Moro, pelas 16 horas, onde eu vou apresentar a 4ª edição da palestra Os Códigos do Feijão. Podem trazer amigos, podem trazer pessoas que vocês querem que caminhem convosco, porque vocês sabem que o nosso ambiente transforma-nos. O nosso ambiente transforma-nos. Então, se nós trouxermos pessoas que habitualmente andam connosco, vai ser muito mais fácil para nós andarmos no caminho certo. Porque se eu venho aqui hoje ter uma palestra, eu venho aqui hoje e saio daqui com o coração quente, saio daqui com vontade de mudar a minha vida. Venho com vontade de mudar e transformar a minha vida. E se no dia a seguir vou exatamente para o mesmo balde onde estão os outros caranguejos e que eu quero sair do balde, eles me puxam para baixo. Eu quero sair do balde, eles me puxam para baixo. Ao fim de um tempo, eu já não quero novamente sair do balde. Porquê? Porque dentro daquele balde eu sei o que já me acontece. Eu já conheço, já estou ali há tanto tempo que eu já sei. Aqui estou sossegadinho, aqui estou no conforto. E isso não é aquilo que Deus tem para nós, ok? Um forte abraço e até amanhã.